Boa tarde, ora viva. Vivam Inocêncio, Leandro, a Maíra. Bem-vindos a este painel. Eu sou a Cristina, o Leandro. Olá, Cristina, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E vocês? Tudo Também? ótimo. Tudo bem. Vamos esperar, faltam dois colegas, ou duas colegas, a Mariana e a Valéria, e também faltam... Eu estou aqui, Mariana aqui. Ok, Mariana, muito bem, já vi. É para deixar a câmera ligada? Eu também estou aqui. Tá bom, podem deixar a câmara desligada, sim, sem problema, e vamos esperar, de qualquer forma, se acharem bem, 3 minutos, porque a sessão deve começar às 15h45, aqui a hora de Portugal, e, portanto, para respeitarmos o tempo, eu daqui a 3 minutos começo, direi umas palavrinhas e passo a palavra ao Inocêncio, porque é o Inocêncio que vai começar, tá bom? Tenho muito gosto em estar aqui convosco para vos ouvir falar da literatura e das leituras do território. Como é que vão as coisas no Brasil? Só está aqui a Mariana está em Coimbra. Não, eu ainda não estou em Coimbra, eu só vou em setembro. Então está tudo mesmo no Brasil. Ainda está complicado aqui a pandemia. Complicado, não é? Difícil. Estamos isolados e fechados para o mundo. Não dá para viajar, não dá, tá? A maior parte dos países interditado. Quando me pediram para moderar esta mesa redonda, o meu colega Rui Jacinto, eu disse logo que sim, e quando vi que era sobre o Brasil e que tinha tanta gente, tantos jovens do Brasil, fiquei cheia de saudade, porque há tanto tempo que a gente não atravessa o Atlântico e faz tanta saudade, tanta falta ir ao Brasil. Vamos ver se as coisas melhoram de um lado e do outro para o mundo se recompor. Muito bem, esperamos mais um minuto, está bem? Para que o Inocêncio não comece antes da hora e aqueles que querem ouvi-lo estejam todos presentes. Muito bem, acho que podemos começar este 10º painel deste curso de férias. Eu queria que as minhas primeiras palavras fossem de agradecimento por me terem convidado a estar a moderar este painel e também de felicitações à organização, ao Centro de Estudos Ibéricos, que tem sempre iniciativas de uma grande qualidade, e sobretudo ao meu colega e amigo Rui Jacinto pela fidelidade, constância que ele põe em tudo o que faz, e pelo entusiasmo com que o faz e com que nos convida a participar nas coisas que organiza. A minha segunda palavra é para vocês, para os membros do painel, que vão enriquecer e vão trazer os vossos contributos para o debate sempre tão importante. Literatura e leituras do território. Leituras do território é uma expressão que me agrada particularmente. Eu tive a meu cargo a extensão do Plano Nacional de Leitura ao ensino superior e nós tínhamos um grande projeto que se chamava Leituras do Território, justamente, e literatura ainda mais, porque eu sou professora de literatura portuguesa, francesa sobretudo e francófona. E é verdade que a ideia do mundo se parece com um grande livro, e essa ideia é uma ideia já velha, uma ideia que vem, enfim, da antiguidade. Se nós pensarmos na etimologia de todas estas palavras, verificamos que a palavra geografia significa, no fundo, geografia, a escrita da terra, a escrita relativa à terra, não é? A literatura é a letra, e a leitura, que vem do latim legere, é a eleição, é aquilo que nós escolhemos, que elegemos
para privilegiar, para interpretar desse território onde cabe a literatura e a geografia. Leituras do território enfim, possui algo de enciclopédico, porque tudo cabe na ideia de território, como aliás a própria geografia é também um saber, de certa maneira, enciclopédico, e há tantas leituras quantos os nossos olhares, e esses nossos olhares dependem da nossa sensibilidade estética, da nossa cultura, da nossa experiência, de todas as nossas expectativas perante o mundo. Para uma professora de literatura como eu, tenho que confessar que tudo, mais ou menos tudo, já está na palavra ficcional, na palavra da ficção. Né? E o texto literário é sempre, para quem lê, é sempre já um manual de literatura, um manual de história, um manual de geografia. Há um político francês do início do século XX que dizia que tudo aquilo que precisava de saber da sociedade francesa do século XIX, em termos de geografia, de costumes, de história, tinha aprendido com o grande romancista Balzac. E eu, enquanto professora de literatura, acredito que há muita verdade nessa forma de ler e de ver a literatura como um saber onde cabem muitos outros e que cruzam muitos outros. E é justamente desses cruzamentos que nós vamos hoje ocupar-nos aqui, que o nosso painel se vai ocupar, é desses cruzamentos que vocês vão falar, dos olhares e dos diálogos que atravessam as artes e as ciências. As artes, considerando a literatura e a geografia como uma arte, e as ciências, considerando também a geografia e a literatura como ciências. Seis intervenções, vamos ouvir 6 intervenções neste painel, depois abriremos a seguir um breve espaço de debate, se alguém tiver questões e quiser dialogar um pouco convosco ou entre vós. Pedem-me que vos diga que cada um de vós terá cerca de 15 minutos e pedem-me que respeitem os 15 minutos, porque nós temos pouco mais de 1h30 para o painel. E eu tenho muito gosto em começar a introduzir o primeiro, o Inocêncio de Oliveira Borges Neto, que está aqui mesmo à minha frente, embora atrás de um quadradinho pequenino, não à frente presencialmente, infelizmente, e que nos vai falar de toponímia, identidade e processo de colonização da Paraíba. Inocêncio, muito obrigada pela sua presença, tem a palavra. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade do SEI e o curso de verão por a gente estar podendo publicar o nosso trabalho e trazer algumas leituras que podem ser através da toponímia. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação para dar início. Vocês conseguem ver? Sim, perfeitamente, está bom. Ótimo. Vou colocar aqui assim fica melhor. Vamos lá. Como já foi introduzido aí pela professora, meu nome é Inocêncio de Oliveira Borges Neto, atualmente estou como doutorando da Universidade Federal do Paraná, mas saí recentemente da Universidade Federal da Paraíba. Tenho a professora Maria Antônia Suéter Garay, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da Universidade Federal da Paraíba, o Rui Jacinto, que é do CEGOT, SEI da Portugal, a Doralice Sátero Maia, o Bartolomeu Israel de Souza e o Carlos Augusto Amorim Cardoso, que são da Universidade Federal da Paraíba, e o tema da pesquisa é denominada Toponímia, Identidade e Processo de Colonização da Paraíba. Para à frente eu vou falar um pouco desse contexto, mas o sumário do nosso trabalho em si está dividido dessa forma. Primeiro eu vou falar um pouco da toponímia e leitura do território, depois falar da Paraíba, o contexto geográfico e a toponímia, e dentro deles a gente vai ter algumas questões como as condições naturais, o processo de colonização, do povoamento e a toponímia, os nomes dos municípios da Paraíba e o ensaio de uma topologia. A partir disso, a gente vai ter os resultados, que é a toponímia da Paraíba, a partir dessas topologias, a identidade, o processo de colonização e a formação e a organização do espaço. E dentre elas, a gente vai ter aí essas tipologias, que será a toponímia e matriz de identidade dos nomes indígenas, o processo de colonização, rota de povoamento, demanda da terra e da rendição, o paraíso da terra, sentimento, espírito do lugar,
os nomes de pessoas e nomes de santos, e as condições naturais locais, né, que são fundamentais na dinâmica de nomeação desses territórios. E assim, no final, temos o remate, né, que é as conclusões. Toponímia e leitura do território. Bom, como já foi dito antes, e para ficar mais claro, dentro dos objetivos do processamento de análise, a gente tem que entender que esse trabalho é um projeto em conjunto Brasil-Portugal, encabeçado principalmente pela professora Dirce Suerte Garay, pelo Brasil, e o professor Rui Jacinto, da Universidade de Coimbra, e o pessoal do CI, do CEGOT. O estudo está centrado na toponímia, ou seja, os nomes de lugares e seus significados, que aqui é apresentado é uma continuidade do projeto em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do CEGOT e de Portugal. E atualmente, por eu estar na Universidade Federal do Paraná, ela se inclui também na parceria, né? E no caso específico, a análise desse trabalho é baseada no que foi apresentado o ano passado para o Rio Grande do Sul pela professora Dirce. A gente já tem um trabalho feito de uma forma mais generalizada sobre a toponímia dos nomes dos municípios do Rio Grande do Sul, e a gente adaptou para o contexto e a realidade da Paraíba, né? Enfim, os projetos... Deixa eu minimizar aqui, pronto. Pronto. Os objetivos: refletir a partir da designação dos lugares sobre a formação do espaço geográfico, enfatizando a amalgamada relação deste processo com as características naturais e com a ocupação populacional do território, e constituir uma leitura dos municípios que compõem o estado da Paraíba, no Brasil, a partir da decifração dos significados toponímicos. A análise é construída a partir de um ensaio de classificação elaborado com essa finalidade. A análise. Os eixos de análise dizem respeito ao povoamento original, ou seja, de quem fazia parte, principalmente os indígenas, e manifesta os toponímios indígenas e seus significados, as nominações, tanto no portuguesas e de influência africana, considerando nomes de pessoas, nomes de santos ou localidades, os elementos primordiais de ocupação. Após a classificação dos 223 municípios paraibanos, a gente procedeu à identificação do seu significado e de suas nominações, em particular os termos indígenas e, em sua maioria, associados às características naturais, e a busca por dados referentes ao processo de colonização, de ocupação dessas terras em diferentes fases do processo de colonização e ocupação. Mais à frente eu vou falar como foi feito isso, mas é interessante destacar que a gente utilizou 4 bases principais, que foram as bases geomorfológica, hidrografia, regiões e vegetação original, para espacializar e localizar aonde estão as tipologias toponímicas dos municípios da Paraíba. Então, a gente tem que destacar esses elementos aglutinadores da classificação. Primeiro, nomes de ocupação primordial, que são os indígenas. Os nomes que remetem a acidentes morfológicos, hidrológicos, cobertura vegetal, espécies vegetais e animais, ou seja, lugares que têm denominações que expressam forte vínculo com a natureza, predominante da dominação dos municípios de origem indígena, bem como a formação incipiente do povoamento primitivo, e no caso a gente tem um exemplo de Curral, entre outros. Nomes que remetem à base conceitual e ideológica, cujos exemplos deixam transparecer pontos de vista e expectativas dos primeiros colonos, tais como as de alcançarem um paraíso na terra, bem de terem finalmente acesso à terra, alegria, bem-estar, e entre outras coisas. Nomes importantes de identificação do papel da religião, que é os nomes de santos, principalmente, que se manifestam na presença e na ligação com a igreja, através da frequência com que foram atribuídos os nomes de santos aos lugares. E os nomes de pessoas e localidades, sobretudo portuguesas, demonstrando a presença e a gênese do processo de colonização. Aqui eu trago a localização do estado da Paraíba, localizada no nordeste do estado do país, do Brasil, estando dentro da região nordeste, faz divisa com os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Pernambuco. A Paraíba aí está dividida em 223 municípios e sua capital está no litoral, denominada João Pessoa. No segundo ponto, Paraíba, contexto geográfico e toponímia. Bom, essas são as bases utilizadas para a espacialização dos municípios. Nessa primeira, a gente observa as unidades geomorfológicas, está dividido em 6 principais, é claro que é uma análise bem generalizada, e todos esses mapas foram adaptados, ou seja,
todo um processo de vetorização de imagens de mapas antigos, com processo de georreferenciamento, tudo que foi necessário para poder adaptar essas bases e trazer a corresponder às nossas expectativas e objetivos. Essa primeira do lado esquerdo são as unidades geomorfológicas. A segunda seria a vegetação original, ou possivelmente a que existia. O terceiro mapa é sobre a hidrografia principal, claro que é ditada, né? Aqui só deixamos os principais rios. E a sétima é uma regionalização baseada no IBGE, mas adaptada ao contexto toponímico, pois dentro da Paraíba existe uma diversidade de topônimos e de regiões. A partir do 1, do 2 e do 3, que são Mata Paraibana, Agreste e Brejo, a partir daí você vai ter várias micro-regiões dentro das regiões. E nesse caso, para o Pernambuco não existe essa definição, mas para a Paraíba existe. Por exemplo, a 4 se refere a Curimataú, o 5 a Seridó, o 6 ao Cariri e o 7 ao Sertão. De toda forma, foi importante trazer isso para poder, porque estão presentes nos nomes dos municípios que foram analisados. Aqui eu trago algumas imagens breves. A gente vê o litoral aqui próximo da capital, tem todo um contexto natural diferente, belas paisagens e praias. Abaixo temos o interior representa o Planalto, o Planalto da Borborema, os lajedos que são comuns nessa região, o Cariri e a vegetação mais espinhosa, que seria a Caatinga. Ao lado direito a gente tem o centro histórico da capital, que é de João Pessoa, que remonta ao processo de colonização, e o Centro Cultural de São Francisco da capital, que remonta, que também, além da cultura, do processo de colonização portuguesa, também tem a influência da religiosidade cristã, né, que foi muito importante na dinâmica do processo de colonização. Partindo para os resultados, a gente tem aí essa tabela, ela traz uma estatística das tipologias de nomes que foram utilizadas para classificar todos os 223 municípios, observando aí que 58% do município, ou seja, um quarto dos municípios da Paraíba tenham topônimos de origem indígena. Isso é fundamental. O segundo mais bem representado é o nome de Santos, e isso demonstra a importância das missões cristãs, principalmente na parte para o sertão. Aí, em seguida, a gente vai ter a hidrotoponímia, que tem em relação com a questão da água, seriam os cursos de rios, lagoas, poços, onde se fundaram esses municípios. E por ser uma região quase toda semiárida, excetuando apenas o litoral, a gente observa que a água tem uma importância muito grande nessa dinâmica. E a gente pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, o nome de Santos tem vários, como São João do Cariri, São Domingos, São João do Tigre. Nomes indígenas podem ser Parari, Cuité, Seridó. São vários os nomes que a gente pode trazer como exemplos. E aqui a gente traz os primeiros mapas, utilizando as mesmas bases, e observamos aí que todos esses pontinhos são os nomes de origem indígena. Cada pontinho desse é um município do estado. E a gente observa que ele está ele é bem espalhado por todo o território paraibano. E aqui, principalmente no mapa 3, que é o mapa da hidrografia principal, a gente observa que está bem presente nos cursos dos rios. É bem interessante trazer essa perspectiva. E dentro dessa topologia indígena, que vai ficar para um próximo trabalho, mas a gente traz aqui alguns dados. Dentro dela, a gente observa que nome de plantas e nome de animais se destacam. Ou seja, as duas juntas, dentro dos 58 municípios com topônimos indígenas, a gente observa que tem quase 70% de topônimos relacionados à biogeografia do ambiente. Vem logo em seguida os nomes relacionados à morfologia do terreno, e enfim. Isso mostra a forte correlação que existe entre o meio natural e os topônimos indígenas. Aqui seria o próximo
esse daqui traz os elementos fundamentais do povoamento primordial, os nomes portugueses e de lugar francês. A gente colocou esse de lugar francês porque tem uma cidade que se chama Bayeux e é referente à cidade francesa, e colocamos isso. E também tem o Paraíso da Terra e o Sentimento e Espírito do Lugar, que seria os municípios que têm algumas correlações, como Boa Vista, Vista Alegre, e isso traz uma sensação de espírito, é tipo um paraíso onde eles conseguiram se fincar. Observamos que tem uma boa distribuição em todo o território paraibano. No próximo slide, pronto. Sendo aqui, o povoamento primordial, a gente vai ter alguns topônimos diferentes. Feira Nova, Alcantil, Guarita, Recanto, Estiva Velha, Curral de Cima, Logradouro. Os sentimentos espíritos do lugar: Chã de Alegria, Mundo Novo, Liberdade, Solidariedade, Esperança, Nova Olinda, Buenos Aires, Boa Vista, dos Novos, Boa Vista. Esses nomes, isso só é possível perceber dentro de uma escala, quando você aprofunda a escala, ou seja, aumenta a escala de análise. Nesse caso, não é possível ver alguns nomes de algumas regiões, seriam de distritos e algumas localidades. Mas o importante é trazer que topônimos, por mais que os topônimos portugueses não sejam tão numerosos em si, por exemplo, a gente traz alguns exemplos de Alhandra, Belém, ou Belém do Brejo do Cruz, Pombal, Bahia é um nome francês, mas mesmo não sendo tão presentes os nomes portugueses nos nomes de atuais, mas os nomes, por exemplo, de Santos, ou de algumas pessoas, remontam ao processo de colonialismo de povoamento dos portugueses. Isso é interessante trazer. Neste aqui é o nome dos santos e os nomes de pessoas. A gente observa que o sertão, os nomes de santos, eles vão se concentrar mais para o sertão, mais para o interior, sentido leste-oeste, e isso mostra a religiosidade, principalmente nessas áreas em que o clima é semiárido e é muito comum, até hoje ainda existe muito isso. E os nomes de pessoas são mais espalhados. A gente observa que tem vários nomes de pessoas, tipo Souza, Tavares, entre outros. E os nomes de santos, como eu já mencionei, São João do Cariri, São Domingos, todos eles remontam o dinâmico do processo de colonização e povoamento. Aqui, em biogeografia, a gente observa que já é menos espaçado. Claro que aqui é sem a toponímia dos indígenas. A gente traz que existe poucos nomes de animais, nesse caso só temos 3, que seria emas, patos e gado bravo. Já nomes de plantas, a gente tem outros, como capim, nova floresta, nova palmeira, entre outros. Deixa eu ver no próximo. Esse aqui é voltado para a hidrotoponímia relacionada com a água, que é muito importante. A gente traz que na ela está bem espaçada e ela também tem forte correlação com o mapa 3 aqui, que é o espaçamento da hidrografia, e está bem espacializada, principalmente na região do Agreste e do Brejo, e aqui no Sertão também. E a gente traz alguns como Alagoa Grande, Pocinhos, Poço Dantas, alguns exemplos de municípios. E no próximo é voltado mais para a morfologia do terreno e a geologia, né? Eles podem não estar tão expressos como os outros, mas de modo geral eles apresentam uma boa distribuição em todo o território. Deixa eu ver no final. No remate a gente traz algumas considerações, ou seja, a presença significativa de tribos indígenas habitantes, seja no litoral como no interior do estado, à época da colonização, que é importante trazer isso. Haja visto que 58 municípios, ou seja, 26% dos topônimos até hoje ainda são de origem indígena. 2 eixos de povoamento no processo de apropriação de terra na Paraíba. Primeiro, o eixo leste-oeste, ou seja, do litoral ao agreste, ao sertão, que é o processo em que tem a chegada dos portugueses, dos europeus, e o eixo sul, centro-oeste, noroeste, Cariri e Sertão, que é representada pelas bandeiras que adentraram o sertão pelo Rio São Francisco e seguem os cursos dos rios Paraíba e Piancó. Esses que foram principais
meios de translado para personagens como o Teodósio de Oliveira Ledo, fundamental no processo de ocupação e povoamento do interior paraibano. Esses processos ficam revelados nos nomes dos municípios onde se tem predominância de denominações indígenas, seguido de nomes de santos, indicativo do registro de ocupação primordial e da ocupação portuguesa nessa parcela do território, registrada pela religiosidade cristã, o grande número de municípios de denominação indígena, cujo significado é representativo de plantas e animais, e revela o vínculo destas populações com a natureza em todas as regiões que compõem o estado da Paraíba, e a hidrotoponímia, que significa presente significativamente presente é uma expressão do significado atribuído à água a um estado onde tem sua parcela interiorizada apresenta a escassez decorrente do seu clima semiárido. Então, assim, para dar um ponto de final no trabalho, a gente traz que, portanto, existe a necessidade de continuidade e aprofundamento da análise, sobretudo considerando outras escalas de maior detalhe, para uma melhor compreensão das substituições de nomes, das ausências e das presenças nas denominações sobre o processo de ocupação. Bom, esses são os parceiros, e aqui eu trago uma imagem para finalizar agradecendo de uma região emblemática, que seria a Lajeado do Pai Mateus Cabaceiras, na Paraíba, onde ocorreu um cenário tido como a Hollywood nordestina. Então, seria isso. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Inocêncio, pela sua intervenção, pelo seu estudo. É uma matéria muitíssimo interessante, esta questão da matriz identitária através da toponímia, e o que me agradou muito foi, de certa maneira, a ponte que faz entre o passado e o futuro, entre os espaços locais e os espaços, a realidade local e os mais longínquos, entre a matéria e o espírito. Enfim, tem aí uma vasta matéria de pesquisa, e eu desejo muitas felicidades para o seu trabalho futuro, e muitos parabéns pela apresentação. Ainda por cima fez um esforço grande, porque imprimiu uma velocidade muito grande para respeitar o seu tempo. Foi porque o trabalho é extremamente extenso e a gente está trabalhando, isso é a primeira aproximação, já Claro. tem várias ideias para poder sair direcionando. Claro. Mas o seu digamos, o esforço de síntese da apresentação também é de louvar, e eu agradeço. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Leandro Dourado, agradecendo também a sua contribuição. O Leandro vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai-nos falar do património linguístico mais que humano entre os Tuxá de Rodelas, no Brasil. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, professora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ótimo. Bom, eu queria agradecer, então, a professora Cristina pela recepção, pela acolhida, pela introdução ao Centro de Estudos Ibéricos, né, por essa oportunidade. E vou começar relatando aqui minha felicidade de fazer minha apresentação na sequência dessa apresentação de Inocêncio, colega aqui da Paraíba, né? Eu estou no Rio Grande do Norte, é o estado ao norte da Paraíba, e eu estava pensando no que apresentar, em como dialogar com essas temáticas de leitura e de literatura do espaço, do território, que a professora Cristina mencionou no início da nossa comunicação. Então, eu fico também muito feliz por Inocêncio ter me dado essa pista, de pensar essas toponímias, para eu poder discorrer um pouco desse patrimônio linguístico mais que humano entre os Tuxá de Rodelas. Os Tuxá são um povo indígena do norte da Bahia. Eu vou tentar compartilhar aqui brevemente um mapa geral do Rio São Francisco. Eu acho que vocês estão vendo. Me digam, por favor, se estão vendo, porque eu não consigo mais ver a tela. Estamos vendo, sim, está ótimo. Então, é só para situar, e depois eu tiro ele para poder falar olhando para vocês. O Rio São Francisco é o maior rio brasileiro, né, que nasce no Brasil e deságua no Brasil, desde Minas Gerais até a divisa entre Alagoas e Sergipe. Do sul para o norte, se vocês perceberem lá na ponta, onde ele faz um triângulo e começa a voltar ao sul, está a cidade de Cabrobó, que é no estado de Pernambuco. O Rio São Francisco, a partir dessa região, ele divide ao norte Pernambuco e ao sul a Bahia. E um pouco mais para frente, né, descendo o rio, ele divide Alagoas de Sergipe. Então, pegando esse ponto, esse vértice lá no alto e descendo para o sul um pouquinho,
tem uma parte em que o rio começa a fazer várias voltas, bem na desembocadura do rio Pajeú, que é outro rio que vem da Paraíba e vai desaguar no Rio São Francisco. Nesse encontro entre a descida do Rio São Francisco e a chegada do Rio Pajeú, a boca do Pajeú, como o povo chama, é o território de muitos povos indígenas, né? Na verdade, esse trecho do Rio São Francisco é um trecho que tem uma presença enorme de populações indígenas, e eu digo isso contemporaneamente, tá? Não é uma referência apenas histórica, no sentido de pensar um passado remoto, uma história de ocupação e colonização territorial que varreu essas populações do território. Muito pelo contrário, elas permanecem, inclusive, elas permanecem de formas muito diferenciadas e muito estratégicas ao longo desses últimos séculos de ocupação, né, europeia, e depois de ocupação interna mesmo, pensando no Estado Nacional como um Estado que se expande sobre o território. E aí, ali descendo de Cabrobó para o sul, seguindo o rio abaixo, bem próximo dessa região, tem a cidade de Rodelas, onde vive o povo Tuxá, que foi o povo com quem eu trabalhei, continuo trabalhando, na verdade, mas com quem eu trabalhei para desenvolver minha tese de doutorado. Eu sou antropólogo, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu fiz o meu trabalho com esse povo no norte da Bahia, numa região que ela é problemática por vários motivos, porque é uma região que sofre o processo de expansão colonial, né, de ocupação desde o século XVI, XVII, com as entradas, com a remoção das populações, a redução das populações indígenas a missões católicas, né, cristãs, para poder ocupar o território com criação de gado e assim sucessivamente. E mais recentemente, nos anos 70, nos anos 80, com um processo de desenvolvimento nacional, né, a gente estava na época da ditadura militar aqui nos anos 70, essa região onde vive o povo Tuxá e alguns outros povos foi inundada por conta da construção de uma barragem, da hidrelétrica de Itaparica, que hoje se chama muito ironicamente hidrelétrica Luiz Gonzaga, né, que é uma grande figura do sertão, do Nordeste, enfim, da cultura brasileira de modo geral, e hoje ela está dando nome para um grande empreendimento que assolou ali o território e assolou várias populações, não apenas indígenas, inclusive. Mas fato é que o povo Tuxá, ele vive ali nessa região desde muito tempo. A memória do próprio povo é ancestral, como eles dizem, e a memória regional também remonta à presença desse povo ali há muitos séculos. Eles são, hoje, um povo organizado a partir de um histórico que passa por esse processo de aldeamento, né, das missões capuchinhas, jesuítas, várias dessas missões católicas que tem no curso do Rio São Francisco. E eles são os Tuxá de Rodelas, né? Rodelas é o nome da cidade onde eles estão, mas é o nome também histórico e colonial desse sertão do norte da Bahia e até um pedaço ali do Ceará, pedaço do Piauí, talvez acho que chega quase lá, e Pernambuco, porque Rodelas foi uma grande liderança indígena nas lutas contra a ocupação holandesa. Então, o capitão Francisco Rodelas, que é o antepassado mítico, digamos assim, do povo Tuxá, que é o que dá nome, né? Então por isso que eu agradeço a Inocência pela ideia da toponímia, para poder fazer já essa conexão. Ele dá um nome para o sertão, ele dá um nome para a cidade, e ele dá um nome para o início da memória étnica desse povo, do povo Tuxá. E o povo, né, a nação do capitão Francisco Rodelas, apoiou os portugueses, o exército português, as forças portuguesas contra as forças holandesas que estavam sendo apoiadas por outros indígenas, inclusive da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né? Os Potiguara, então Felipe Camarão, Pedro Poti, que se tornam inclusive, o Pedro Poti se torna inclusive protestante, ele vai para a Holanda, então tem uma história bem interessante de agência, de articulação entre esses vários atores que estão colocados aí. Mas enfim, eu estou falando de Rodelas, né? E aí Rodelas é o nome da cidade porque é o nome desse capitão. E, obviamente, o nome dele não era Rodelas, né? Porque Rodela é uma palavra em português, de fato. E não se sabe exatamente por que se chama Rodelas, tanto a cidade quanto o capitão, mas tem algumas hipóteses. Uma delas é por conta do formato de um escudo que essa população usava, um escudo redondo, né? Como uma rodela,
E uma outra que eu acho bastante interessante, bem gráfica, é porque esses guerreiros usavam colares com as rodelas dos joelhos que eles arrancavam dos inimigos abatidos. Então, assim, é bem pesado, mas não deixa de ser uma resposta à altura a essa invasão territorial, né, que foi se processando ao longo do tempo. Mas, dito isso, Rodelas está ali, e aí, pulando de volta para o século XX, essa população tuxá vivia em algumas ilhas no meio do Rio São Francisco, nesse trecho próximo à cidade onde eles vivem. Eu vou tirar o mapa só para poder olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, eles viviam em uma ilha, principalmente uma que durou ao longo do século XX todo como território tradicional, reconhecido como sendo o território do povo tuxá, que é a Ilha da Viúva, que foi inundada por essa barragem. Então, desde os anos 80, o povo tuxá ele perdeu seu território tradicional e o Estado brasileiro, que deveria ter feito uma série de processos de compensação, de demarcação de outros territórios indígenas, não fez isso até hoje. Então, a gente passou de 30 anos já com o povo tuxá vivendo sem uma terra demarcada, sem uma terra identificada, como era a terra que eles tinham antes da barragem. E aí o que acontece em 2017? Quase 30 anos depois da inundação. A inundação foi em 87, 88. Em 2017, que foi quando eu estava em campo, vivendo com eles para fazer a minha pesquisa, eles resolveram retomar ou autodemarcar, como eles chamam, um território que eles dizem que é um território ancestral, que não é exatamente onde era a Ilha da Viúva, mas é ainda em Rodelas, no município de Rodelas, mas é um pouco mais ao sul, de frente aonde existia, que também foi inundada pela barragem, a ilha de Surubabel. A ilha de Surubabel, ao longo do período colonial das missões, ela comportou uma missão, eu acho que era franciscana essa. Mas, enfim, era uma missão católica na ilha de Surubabel, a missão de Nossa Senhora do Ó. E diz a memória local, e diz a memória dos tuxá, que o Francisco Rodelas e os primeiros indígenas antepassados dos tuxá, eles saíram dessa ilha no século XVI, XVII, e foram para a margem, que hoje é a margem do estado, a margem do São Francisco, no estado da Bahia, né, a margem sul. E ali ficou conhecido como o território de Surubabel, que inclusive, é uma praia fluvial, é muito bonita, tem dunas e é uma área balneária, né, de lazer da população de Rodelas, inclusive, e da região, inclusive os não indígenas, mas pela memória do povo, um território dos antigos, um território dos ancestrais, dos antepassados. E como a gente está falando de um mundo indígena, que é povoado por uma cosmologia muito mais rica do que a nossa, ocidental, racional, esses antepassados, eles seguem vivendo nesse espaço. Então, existem mestres, existem seres encantados, que são indígenas antepassados, do tempo dos antigos, que não morreram, não deixaram de existir, mas eles se transformam em entidades encantadas, em seres encantados, e passam a fazer parte de uma cosmologia muito rica e muito dinâmica dentro da vida social desse povo. E aí os tuxá, eles vão, em 2017, e autodemarcam uma aldeia, uma nova aldeia, e esse paradoxo é sempre muito interessante, uma nova aldeia num território ancestral. E aí, desde então, eles estão lá, né, estão ocupando, esperando o processo de identificação, delimitação e demarcação pelo Estado brasileiro, que é quem, pela nossa Constituição, deve fazer isso. E nisso, eles começam, um brevíssimo parêntese, a maior parte dos povos indígenas no Nordeste, por conta da antiguidade da expansão colonial, falam português como língua nativa, né, como primeira língua. E tem esforços muito recentes e também muito dedicados de vários povos indígenas em recuperar línguas que eram idiomas falados por seus ancestrais. No caso dos tuxá, existe a língua de Zubuquá, que é uma língua que está registrada em um catecismo bilíngue do século XVI, na verdade do século XVII, perdão, do comecinho do século XVIII, e que os tuxá vinham fazendo já um esforço dentro da escola indígena de revitalizar a partir dos vocabulários, a partir do levantamento dos dados registrados, né, no material colonial. Só que aí, em 2017 eles voltam para o território onde os ancestrais ainda existem. E eles passam a viver novamente
de uma forma muito mais cotidiana com esses ancestrais, que por serem ancestrais, provavelmente não falam apenas só português, como os indígenas atuais, mas falam também o Dzubukwa. E aí os processos de revitalização linguística que se amparavam até então em documentos, em fontes missionárias, no catecismo bilíngue português Dzubukwa, do Bernardo de Nantes, que era um missionário francês, passam a ter também um novo reforço, que é o diálogo e o convívio cotidiano com esses antepassados, com esses antigos, com essas entidades encantadas. E por isso a minha apresentação se chama... na verdade, eu nem lembro como ela se chama. Mas, enfim, mas a dimensão linguística mais que humana, né? Porque justamente a ideia da relação com esses encantados é que é a dimensão mais que humana da interação desse povo com o território, que é um território que eles habitam há séculos, né? Sempre criativamente, sempre de formas diferentes, conforme a situação histórica vai exigindo deles. E aí, só para terminar, Surubabel é o nome dessa praia, é o nome dessa ilha nos registros coloniais, né, e nos próprios registros do município de Rodelas hoje, por exemplo. Só que como eles estão revitalizando a língua de Dzubukwa, em contato com os antigos, com os antepassados, eles passam a executar uma modificação linguística. Então, Surubabel, que é um som bem aportuguesado, e aí no caso aportuguesado brasileiro, né? Se fosse português de Portugal, talvez tivesse outros tons, mas vai deixando de ser Surubabel e vai passando a retomar determinados elementos, fonéticos até, que os mais velhos falavam, e que o Dzubukwa permite recuperar. Então, de Surubabel passa para Zorobabel, de Zorobabel passa para Zurubabé, de Zurubabé passa, em paralelo com a língua de Dzubukwa, passa para Zorobabé. E o nome do território, hoje, é o nome do território reconstruído, digamos assim, criativamente, a partir de memórias e de contatos ancestrais, mais que humanos, com o território, com a história experimentada por esse povo ao longo da experiência deles, né, secular, com esse território, e também com essas outras entidades, com essas outras agências mais que humanas. Então, a toponímia aí, para voltar para a inocência, ela é uma toponímia que se transforma. E ela se transforma justamente a partir da experiência histórica e da experiência cosmológica dessa população com o território que ela habita. E dito isso, eu agradeço muito a acolhida e fico aqui, passo minha palavra para a professora Cristina de volta. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Leandro. Nós é que agradecemos a sua intervenção, que foi muitíssimo rica, até pela complexidade que nos traz dessas narrativas fundadoras dos povos e das memórias, e é interessante justamente a história que conta desde a disposição de um povo pela lógica ocidental do desenvolvimento até à reconstrução de um novo território, não é? A reconstrução de uma nova, por essa cosmologia maravilhosa e rica que tem uma incidência social também na constituição e na manutenção desse povo. Muito obrigada pela sua intervenção, também quero parabenizá-lo, como vocês dizem, pela pesquisa, como vocês dizem, porque eu diria felicitá-lo pela investigação que está a realizar e também quero desejar-lhe felicidades e obrigada por ter também respeitado o tempo. Passamos para a nossa terceira intervenção, a intervenção da Maíra Rossato, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também muito obrigada pela sua presença e por vir trazer-nos parte da sua investigação e que nos vai falar da leitura literária como experiência geográfica na escola. Maíra, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Digo bom dia porque aqui a gente ainda está no horário do meio-dia, né? Num dia gelado aqui do sul, eu falo de Porto Alegre, eu vejo vocês todos de manga curta, de braços de fora e nós, né, aqui de cachecol. Mas vamos lá, então é uma oportunidade muito bacana de trocar conhecimentos e experiências sobre a literatura. Eu agradeço. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela.
Como é que eu faço? Eu vou no desktop aqui, vamos ver, desktop. Aqui embaixo está escrito compartilhar tela, penso eu. Tá. Deve ter numa barra de indicações em baixo, ao lado do bate-papo, do chat. Eu cliquei, tá, vamos ver. E depois tem que ir buscar o documento, depois vai... Sim, já está aberto, deixa eu só ver aqui. Tem que eu abrir. Ai, meu Deus. Vamos ver se ele me deixa. Agora, vamos ver. Tá conseguindo? Tá, agora vai. Vocês enxergam? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, a minha apresentação, né, como já disse a Cristina, chama-se Leitura Literária como Experiência Geográfica na Escola. Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vamos ver se eu consigo aqui me apresentar para vocês. Eu sou professora do Colégio de Aplicação, que é uma escola da educação básica que fica dentro da universidade, né? Para além disso, eu trabalho com educação básica regular e, atualmente, educação de jovens e adultos. Sou também, e por isso a razão do meu trabalho, escritora de literatura infantil, literatura para a infância, desde 2009. Eu já tenho 10 livros publicados nessa área, né? E eu trabalho, as minhas escritas, elas têm relação direta com a minha atuação enquanto professora, né, e pesquisadora. Além disso, eu sou professora do programa de pós-graduação em Geografia, na linha de ensino de Geografia desde 2016, e gosto de dizer que também sou mãe da Dandara, que hoje é uma moça de 16 anos, e da Anaí, que tem 8, e que também foi a partir delas, das vivências delas, enquanto duas meninas negras, né, num país chamado Brasil, que eu penso e escrevo também nas minhas histórias. Bom, quais são as perspectivas deste trabalho? Resgatar as abordagens entre geografia e literatura, o que se pensa, né, o que se tem de produção nesse sentido, e discutir as conexões possíveis entre a leitura literária e a geografia, a partir dos princípios da educação para as relações étnico-raciais, que a gente chama de ERER, aqui no Brasil, e do pensamento decolonial. Vou até botar um tempo aqui, só para não falar demais. Então, o que forma a geografia escolar, né? O que compõe essa geografia que a gente trabalha na escola? Ela inclui os conhecimentos acadêmicos, os conhecimentos produzidos nas universidades, mas ela também inclui, ela não pode deixar de desconsiderar as práticas pedagógicas, as diretrizes curriculares, né, que orientam as nossas práticas, não podem deixar de considerar as realidades da escola, né, e se a gente pensar num país como o Brasil, que é imenso, as diferentes regiões, as diferentes realidades, elas precisam ser contempladas nessa geografia que se ensina na escola. A meu ver, a participação estudantil e o protagonismo estudantil, eles também são essenciais. O que a gente ensina precisa fazer sentido ao estudante, e daí as suas demandas também são importantes na construção dessa geografia. E com isso a gente vai produzir um currículo vivo, um currículo em movimento. E qual seria o papel dessa geografia, né? Seria enriquecer as representações sociais e o conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica. Para quê? Para entender o mundo em seu processo ininterrupto de transformação. A geografia, e essa é uma ideia trazida por um professor aqui do Brasil, que é o Renato Emerson, ela serve para se posicionar no mundo, e se posicionar no mundo em duas dimensões, no sentido de conhecer a nossa posição no mundo e entendê-lo, mas também de tomar posição no mundo, né? Assumir um entendimento político desse mundo para poder agir sobre ele.
E, nesse sentido, a geografia da escola ela é muito importante, porque ela está formando os estudantes. Então, sobre a geografia e a literatura. A literatura ela resulta de uma experiência existencial, social e cultural. Portanto, ela é a expressão de um tempo. Ela é a manifestação da cultura, das experiências do autor, né? Das suas experiências, das suas vivências, né? Todas essas questões elas estão carregadas no texto literário. Eu gosto muito desse trecho que está aqui na apresentação, de Silvio Barbosa, que diz o seguinte: o mundo literário, portanto, não é irreal no sentido da inexistência, da impossibilidade de contextualização fenomênica dos seus elementos. A realidade ficcional está na íntima relação do processo criativo da realidade sócio-histórica e geográfica. E por isso ele é tão importante para nós, professores de geografia, né? E nos abre uma possibilidade imensa de trabalho a partir dessa questão. O que mais que temos sobre geografia e literatura, né? De estudos. Na escola, normalmente a gente observa, isso é uma questão, uma crítica, né, que a literatura ela é utilizada para exemplificar determinado conteúdo ou determinado fenômeno. Ela normalmente é utilizada como ilustração de alguma coisa, né? Nos livros didáticos é muito comum a gente estudar um determinado conteúdo e dizer no final do capítulo que, bom, sugerimos a leitura do texto tal, do livro tal, como ilustração do que a gente estudou, né? Mas eu vejo que a literatura ela é muito mais que isso, né? Como foi dito antes, ela é uma experiência. E para cada aluno, para cada estudante, ela vai ter um significado diferente, ela vai interagir, vai proporcionar uma experiência diferente. Beraldi e Ferraz, que trabalham com crianças dos anos iniciais, né? As crianças em processo de alfabetização, dizem que a oportunidade, que o trabalho com a literatura é uma oportunidade para estudantes perceberem o mundo a partir de diferentes perspectivas, incluindo a leitura por meio das produções artísticas, pois não há uma única forma de olhar o mundo e de construir o conhecimento geográfico. Então, nesse sentido, a arte ela nos sensibiliza o olhar e nos permite olhar o mundo com outros olhos, né? Com um olhar mais empático. A interação com a literatura permite a elaboração de sentidos geográficos para aquilo que é lido. Além disso, é essencial valorizar na elaboração desses saberes os referenciais de espaço que o estudante está construindo em sua vida. Então, novamente, é a interação da escola com a realidade do estudante, né? Que é muito importante, sobretudo nessa fase que a autora aponta, né? Eu esqueci de comentar, mas vocês vão ver que ao longo da minha apresentação aparecem ilustrações, que são as ilustrações dos meus livros, né? E essas mocinhas que aparecem nas figuras, elas são inspiradas nas minhas filhas, na Dandara e na Anaí. Silvio Barbosa, em 2014, eles apontam que ensinar geografia pela literatura promove a ampliação da capacidade de interpretação do mundo e de sua organização. Por quê? Porque a construção do conhecimento geográfico pelas articulações escalares, através de múltiplas linguagens, com destaque às artes, né? Nesse caso, a linguagem estética, é essencial para o desenvolvimento espacial e crítico dos sujeitos. Este autor, ele faz uma crítica à necessidade que muitos professores têm de encontrar nos livros partes que relatem as categorias geográficas, né? Aquele tipo de trabalho que a gente pede que o aluno leia um livro e daí, depois disso, a gente coloca uma série de perguntas para ele extrair trechos do livro, né? Como se fosse simplesmente uma análise técnica daquele texto, né? E desconsiderando toda a parte do sentimento e das questões que são movidas quando a gente lê um texto, né? Um texto literário, que nos move, o que nos
todas as questões que aquele texto vai nos remeter, né? Então, ele diz que, e nesse sentido, ele propõe uma metodologia de trabalho na escola que é chamada estética geográfico-literária, e que vai considerar as vivências trazidas pelos estudantes como categorias e conceitos geográficos vivos. E a leitura literária proporcionará conexões das vidas com as ficções, contribuindo para a reflexão de suas próprias vivências. Frederico Losa Barcelos, em 2009, ele vai apresentar uma outra abordagem, uma abordagem cultural para a questão do trabalho e da literatura. Então, inicialmente, ele faz uma retomada da obra de Brousseau, que sistematizou os trabalhos de literatura e geografia, que foram desenvolvidos a partir dos anos 70, e nessa sistematização, Brousseau identificou duas vertentes de trabalho com a literatura. Uma, na perspectiva de uma literatura como transcrição de experiência dos lugares, né, numa perspectiva humanista, e uma outra vertente que seria a literatura como crítica da realidade, desenvolvida pela área que se chama geografia crítica. Então, a literatura, na concepção humanista, ela teria importância para o estudo geográfico por transcrever experiências concretas que o autor tem com os lugares, sendo vista assim como resultado de percepção da qual guardará o vestígio. Já na perspectiva crítica, né, é imprescindível que o texto literário ele seja interpretado a partir da contextualização social e histórica da sua produção. O Frederico Barcelos, ele apresenta o método dialógico que é proposto por Brousseau, que propõe um diálogo literário, né, um diálogo entre o leitor e o texto literário, no caso, o romance, que é entendido como um sujeito também, né? Nesse método, a descrição ela é parte importante do diálogo, pois reconta a narrativa, destacando pontos antes não observados. Então, Brousseau entende que o romance, por não ser um discurso científico, não é real, mas ele é também uma representação do real, né? Porque ele carrega as vivências deste autor. Eu gosto de trazer, e imagino que a Cristina conheça, né? Eu conhecia esta autora há pouco tempo, a partir de uma colega da literatura no colégio, que é a Michelle Petit, e os textos da Michelle Petit, eles me tocaram de uma forma muito especial por conta da minha experiência como escritora e do que me levou a escrever livros voltados para a infância, né? Então, a Michelle Petit, para os outros colegas e para quem está escutando, ela é uma antropóloga que ela desenvolve pesquisas, algumas delas em parceria com geógrafos, onde ela trabalha a leitura literária e o seu potencial transformador na vida das pessoas. E ela trabalha com pessoas que moram na zona rural francesa, ela trabalha com jovens das periferias de Paris, ou até mesmo em zonas de conflitos e guerras. E ela faz toda uma discussão mostrando como a literatura ela é importante para reconstruir identidades, né? E para dar impulso no sentido de uma transformação coletiva. Então, e daí é isso que me chama a atenção na proposta dela e a qual eu assumi enquanto professora de geografia, que a leitura literária ela promove uma transformação individual que pode impulsionar uma transformação coletiva. E isso, se a gente pensar, é o que a gente quer que aconteça, né, nas nossas aulas. A gente quer formar um estudante para isso. Porque a leitura vai despertar um espírito crítico, que será, segundo a Petit, chave de uma cidadania ativa. Então, ler permite um distanciamento, uma descontextualização, mas ele também abre espaço para o devaneio, no qual outras possibilidades são cogitadas, outras realidades são possíveis. A leitura ajuda a constituir-se, construir-se e a encontrar um sentido para a existência. Essa ideia, ela é muito bonita, né? E para mim muito significativa. Por quê?
Então, agora eu trago alguns dados sobre o Brasil e vou fazer a relação com a questão da educação antirracista e o pensamento decolonial. Então, a gente... Maíra, eu não quero interromper muito, mas passou já o seu quarto de hora, portanto, peço-lhe só... Tá, eu só vou trazer esses dados e já estou encerrando, tá? Então, o Brasil, ele é um país onde temos uma maioria da população afrodescendente, só que, embora seja a maioria, é uma população historicamente oprimida, historicamente invisibilizada, inclusive na literatura, né? Então, nesse sentido, a educação para as relações étnico-raciais ela é muito importante para o desenvolvimento da consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento da identidade de direitos e ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. Então, a prática de educação antirracista é fundamental para que os estudantes possam protagonizar novas possibilidades de exercício da cidadania. Então, só para fechar essa ideia, a gente vive num país que é racista, que invisibiliza a maior parte da sua população, né? E, nesse sentido, trabalhar essas questões na escola é muito importante, dar vozes e questionar os papéis que normalmente são atribuídos a brancos e a negros é fundamental. E a literatura entra nesse sentido, porque, e daí eu trago a Petit novamente, porque a literatura permite que estudantes que normalmente são invisibilizados ou são representados de uma maneira preconceituosa possam, a partir da leitura literária, se enxergar e imaginar um mundo diferente, enxergar que eles possam ter uma outra perspectiva, né? Eles possam repensar a sua existência. Então, aqui, ó, eu só vou usar esse aqui para fechar. A leitura literária, ela, ao mobilizar sentimentos e reflexões sobre temas e vivências comuns ou diferentes, permite ao estudante descentrar-se, abrindo-se para novos pontos de vista, que podem lhe autorizar a mudar a forma de agir sobre o mundo. Né? Como ela vai impactar o leitor de forma única, ela vai contribuir de forma criativa para que a gente possa tocar os nossos estudantes, modificar a sua forma de se pensar, de se identificar no mundo, de se enxergar no mundo e se tornar cidadãos ativos, questionadores, empoderados e empáticos. Eu peço desculpas por ter me passado no tempo, é que realmente esse tema me empolga, tá? Agora deixa eu ver como é que eu faço. Interromper o compartilhamento. Agradeço e desculpa novamente por falar demais. Não falou demais, não. Eu acho que só aquele momento inicial da busca do compartilhamento da tela que fez ultrapassar o seu tempo. Muito obrigada, Maíra. Obrigada. Pela sua intervenção, muitíssimo interessante. Gostei muito da ideia desse cruzamento entre a escrita pessoal, o ensino e a experiência de vida, a experiência de mãe, neste caso muito concreto. Gostei também do seu posicionamento sobre o que é a literatura e a leitura e essa forma de ultrapassar a literatura como ilustração, porque a literatura, eu também acho que a literatura faz real, a literatura faz mundo, ela é muito mais do que uma ilustração do mundo, ela é a própria criação do mundo, e depois nessa sua tomada final de posição, corajosa, naturalmente, sobre um olhar atual que nós queremos ultrapassar, que todos queremos ultrapassar em relação ao Brasil. E a importância da literatura nessa tomada de consciência, nessa tomada de poder, digamos assim, do olhar crítico sobre a realidade. Eu também me entusiasmo com este tema, como pode ver, e também era capaz de estar aqui a falar muito mais tempo. Mas vamos passar para o nosso próximo
palestrante, o Leandro Gavião, que já está aqui preparado para falar, da Universidade Católica de Petrópolis. Muito obrigada também pela sua presença, pelo trabalho que nos vai apresentar, e que se intitula Hermes e Clio, a poesia como material paradidático em cursos de História. Passamos da geografia para a História, o que é uma ótima perspectiva na tal leitura, enfim, global, holística dos territórios. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao SEI, a comissão organizadora que está fazendo esse evento funcionar, professor Rui Jacinto, professora Cristina, meus colegas de mesa. Bom, me chamo Leandro Gavião, eu sou doutor em História Política e professor na Universidade Católica de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E a minha proposta aqui é trazer as possibilidades, né, de trabalhar poesia e história. E, mais precisamente, a poesia como material paradidático para cursos de história. E eu começo essa apresentação explicando o porquê do título, né? Por que Hermes e Clio? Clio, segundo a mitologia grega, é uma das 9 musas inspiradoras das vertentes artísticas e científicas. Então, ela é a musa da história. E Hermes é um dos deuses olimpianos e também é o livro homônimo do poeta brasileiro José Antunes Moraes de Souza, geógrafo com doutorado pela École, na França. E, curiosamente, aqui a gente está tratando do retorno de Hermes, na verdade, porque esse poeta brasileiro, um jovem poeta, ele já apresentou trechos do seu livro no curso de verão, já em edições passadas. Bom, qual é a minha proposta, portanto, a partir dessa ligação entre a poesia desse jovem poeta contemporâneo com a disciplina histórica? Hermes é um livro que apresenta inúmeras referências à mitologia grega e à antiguidade oriental e clássica. Então, o primeiro ponto que eu acho que seria interessante destacar aqui é a capacidade do uso da arte como fonte histórica. Isso a Maíra até falou muito bem ainda agora, né, de como toda a produção artística ela fala a partir de um tempo, ela fala a partir de um espaço, e no campo historiográfico, desde a revolução que foi feita pela Escola das Análises, lá no início do século XX, é reconhecido como fonte legítimo utilizar poesia, arte, pintura em geral, enfim, todas as manifestações artísticas como fonte para a história. Então isso, de certa forma, não é tanto novidade para a história aqui como estou falando. Agora, a proposta que eu queria trazer era justamente de inverter essa lógica. Porque quando a gente pega um poeta contemporâneo e brasileiro, a gente está falando de alguém que está com um distanciamento tanto cronológico da antiguidade, como distanciamento geográfico também. Então, eu comecei a refletir de que forma seria possível trazer a poesia brasileira contemporânea para trabalhar história antiga clássica e oriental. E isso, eu comecei a perceber que talvez seja identificando, né, os elementos que remontam aos temas da cadeira dessas duas disciplinas. Então, antes de qualquer coisa, acho muito importante, né, até lembrar que, claro, o poeta, o processo criativo do poeta, ele tem total liberdade, né? Como dizia Charles Baudelaire, o artista tem o direito de se contradizer e ir embora. Então, de forma alguma, eu estou trazendo parâmetros científicos da história para tentar encontrar coerência narrativa histórica e geográfica no livro, né? Não é a proposta da poesia fazer isso. Então, aqui, vamos lá, né? Hermes, deus olimpiano, filho de Zeus e mensageiro dos deuses. Hermes, ele tem acesso a todos os lugares, segundo a mitologia. Nenhum lugar está fora do acesso de Hermes. Então, terra, céus, oceanos e mesmo o mundo dos mortos pode ser acessado por esse deus. Deus esse que é tão caracterizado pelo deslocamento e pela mensagem que atraiu, justamente, se tornou uma espécie de padroeiro dos viajantes e dos comerciantes. E um primeiro elemento de ponto de contato que podemos traçar aqui é justamente com as cidades e estados gregas desse período. A gente tem uma multiplicidade ali de cidades-estados, né? São mais de 1000 cidades-estados gregas no período clássico, que pelo seu condicionamento geográfico acabou despertando uma vocação comercial. E Hermes
tem essa característica de ser um protetor dos comerciantes. Ele circula ao longo da narrativa do poeta José Antunes de Souza, ele circula por paisagens diversas, ele dialoga com povos diferentes, ele dialoga com mitos diferentes, e ele carrega objetos que são de culturas diversas, isso que é interessante. Então ele traz esmeraldas, ouro, mantos orientais, tabaco, que é um produto americano. Então o poeta ele brinca com isso, né? Hermes circula por onde ele quiser. Então, até comigo ninguém pode, que é uma planta também típica da América e muito comum no Brasil, com significado religioso e místico. Ele também tem esse vínculo, né, com esses elementos que são de povos distantes e de geografias diferentes. Então, aqui tem um elemento interessante que poderia ser trabalhado já, que é a questão do multiculturalismo, como a poesia está trazendo esse elemento, esse contato que ele tem não só com povos, mas também com deuses. Hermes dialoga tanto com deuses que é do próprio panteão grego, como, por exemplo, a sua irmã Atena, mas ele também se comunica com panteões paralelos. Ele fala com Amon, por exemplo, que é um deus egípcio. Então, Hermes tem essa capacidade pelo diálogo. Bom, e interessante pensar que Hermes, tendo ligação com o comércio, ele carrega em si um elemento que Claude Mosse, que é uma especialista em história grega, ela apresenta como uma das características de sociedades comerciantes da antiguidade. Segundo essa autora, as sociedades comerciantes, sociedades com inclinação comercial, tendem a ser mais cosmopolitas do que sociedades na antiguidade que têm outra vocação. E Hermes demonstra isso o tempo inteiro. Ele tem muita empatia e até um certo respeito por figuras que seriam ordinárias. Ele para escutar comerciantes, ele quer ouvir o que o pescador tem a dizer, ele quer se comunicar com a gente comum. Então, há um elemento muito rico na poesia que permite, né, a gente fazer esses trabalhos, né, apresentando pontos de contato com a história. Então, de um lado, portanto, tem esse elemento que a gente pode aglutinar em torno das viagens de Hermes e do comércio, e, de outro lado, existe um ponto que é fundamental, e aí está a razão de ser do próprio Hermes, que é a escrita. Hermes tem uma verdadeira obsessão pela escrita, porque essa é a razão de ser desse deus, é o deus mensageiro. Então, mesmo aprisionado, ele não consegue parar de escrever, como tem num trecho aqui, que é bem interessante, que eu vou ler, um trecho curtinho, onde diz: é noite, escrevo sobre folha limpa de capim. Debaixo dela há tantas outras delicadas, mas não convém dizer. Nessa passagem, Hermes está aprisionado, mas o seu impulso pela comunicação é tão grande que ele começa a escrever suas cartas em capim. Em outras passagens, Hermes sofre com a impossibilidade de conseguir escrever, por não ter o material necessário para produzir sua escrita. E uma passagem específica, que eu vou ler também um trechinho, muito curto, que eu achei bastante significativo, é quando ele diz o seguinte: há ideias novas para as quais não há palavras. O nascimento da escrita. O nascimento da escrita em caixa alta, totalmente maiúsculo. Há pouquíssimas frases no livro que estão em caixa alta. E o nascimento da escrita, recebendo esse destaque, faz referência a algo que é realmente muito poderoso. Existe um historiador, que é o Jean Boterreau, ele é especialista em história da Mesopotâmia, onde a escrita foi inventada, e ele apresenta a escrita como a revolução do espírito. De fato, é a invenção mais importante da história humana, senão não estaríamos aqui agora realizando essa comunicação. Isso aqui tudo é graças à escrita. E escrita não é só uma revolução do espírito humano, ela é também um poder simbólico, para trazer aqui Pierre Bourdieu para o nosso debate, quando ele trata, né, do poder simbólico como aquele poder quase mágico, o poder que você exerce sem demonstrar que está exercendo. E a escrita tem esse poder, e o mais genial de tudo é que Hermes, em vários momentos, fala sobre isso. Tem uma passagem que ele diz: seria a escrita magia? Em outro trecho ele diz: o escritor é um feiticeiro. Aqui há um diálogo claro, né, que a gente pode brincar, trazendo aí o sociólogo francês para trazer junto a poesia do Hermes e tentar identificar esses pontos de contato. Bom, e aí, partindo, então, portanto, né, desses dois eixos,
viagem e comércio de um lado e escrita do outro, como dois troncos fundamentais para a gente entender a personalidade de Hermes, eu gostaria de fazer um contato com um livro de Immanuel Kant, quando ele vai tratar da perspectiva sobre a possibilidade de estabelecer a paz perpétua das sociedades humanas. Segundo Kant, no texto que ele se intitula A Paz Perpétua, ele apresenta dois elementos chaves para a obtenção da paz permanente entre os povos humanos. Esses dois elementos deveriam ser explorados ao máximo para que essa paz fosse possível. E é justamente a possibilidade de uma comunicação clara e o estabelecimento de vínculos comerciais sólidos. Então, olha que interessante, né? A gente pega a poesia do José Antunes de Souza e a gente consegue estabelecer uma série de diálogos com vários autores. Por quê? Porque Hermes é a materialização desses dois elementos. Hermes é escrita, ou seja, ele é comunicação, e ao mesmo tempo ele é comércio, ele é viagem, ele é troca o tempo todo. E isso aparece muito claro ao longo do texto. E também, mais uma coincidência genial aqui com o texto do Kant, é que Hermes também se coloca contra a guerra, da mesma forma que o pensador germânico iluminista faz. Tem uma passagem na qual a gente percebe que Hermes ele não está nem um pouco disposto a escutar o que os soldados têm a dizer, o que os generais têm a dizer, o que os senhores da guerra têm a dizer. Mas ele dialoga com a gente comum, com os pescadores e com os comerciantes. E ele rejeita a guerra justamente em um contato, em um diálogo que ele estabelece com um pescador, que é um trecho que eu vou ler curtinho também, no qual ele diz: estou ferido, pescador dos céus. Não foi lança, até porque não faço guerra. Quando encontro guerras, cavalarias e lanças por aí, eu me sento à beira da estrada e aguardo a tragédia passar. Portanto, nota-se a vocação pacifista também de Hermes. Então, esses são alguns elementos que podem ser traçados. Existem vários outros aspectos, né? A poesia do José Antunes de Souza é realmente algo muito rico. Tem a questão da relação de Hermes com o tempo, tem a relação da falibilidade dos deuses gregos também que aparece, enfim. São inúmeros elementos que poderiam ser explorados, mas como tem a questão do tempo e da objetividade aqui da apresentação, eu vou depois até pedir permissão para a Cristina para deixar os links para compras, né? O livro está disponível no Brasil, está disponível na Europa também. No final da minha apresentação eu coloco o link se for permitido. E já encaminhando, portanto, para a minha conclusão. Bom, a minha ideia, a princípio, era tentar utilizar o livro como instrumento paradidático para aulas de história. De fato, é possível, a gente consegue traçar paralelos entre o que está na obra do autor, com esses pensadores que eu citei, com elementos que são característicos da história antiga clássica. Mas eu acho que o mais interessante de tudo foi que eu cheguei a uma conclusão que acaba sendo até o oposto do que eu tinha pensado inicialmente. Eu acho que talvez a história também seja uma porta de entrada para o mundo de Hermes. Então eu percebi isso. Se eu chegar para os meus alunos num curso de História Antiga Clássica e oferecer a possibilidade de mergulhar na poesia de José Antunes de Souza, eu tenho certeza que a partir da ambientação que eles vão estar imersos, que é a Antiguidade Clássica, eles vão ter uma certa familiaridade com Hermes e com as paisagens e com tudo que ele descreve no livro em forma de poesia. Então, eu encerro essa apresentação agradecendo a todos novamente, dizendo que ler Hermes foi uma das melhores experiências que eu tive nesse ano tão difícil de 2021 e, portanto, vou deixar aqui o link para vocês também, caso tenham interesse. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Leandro. Nós é que agradecemos. Uma das coisas que me está a agradar muitíssimo neste painel é o entusiasmo de cada um de vós e a forma como cada um de vós vive a pesquisa que está a fazer e o texto e enfim, que está a apresentar. Eu agradeço-lhe ter-nos dado a conhecer um poeta, o José Antunes de Souza, que eu não conhecia, e agradeço também essa teia, esse feixe complexo de relações que aqui nos trouxe, entre o pensamento filosófico, mas também social, a criação literária, a história, a economia, a sociedade, a comunicação, e essa visão, de facto, que já era a da Maíra, da liberdade do
processo criativo, não é? Do poder que a poesia tem de criar, de reinterpretar o mundo, de olhar para trás e para a frente nestes cruzamentos de que falávamos no início. Muito obrigada. Ponha, de facto, no bate-papo, no chat, o link para que entenderam e, enfim, dialoguem como entenderem. Muito obrigada mais uma vez e vamos avançar para a nossa quinta intervenção. Vou dar a palavra à Mariana França Monteiro, agradecendo-lhe também ter-nos enviado um texto. Ela vai-nos falar da intimidade pública, uma análise da correspondência de Machado de Assis entre 1878 e 1882. Mariana, a palavra é sua. Primeiro eu vou dividir a minha tela. Ok. Um instante. Pronto. Bom, boa tarde, né? Como a professora Cristina mesmo falou, eu vou apresentar um artigo derivado do meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Ouro Preto em jornalismo, que hoje em dia é a extensão do meu projeto dentro da Universidade de Coimbra. Bom, eu escolhi estudar as cartas do Machado de Assis por uma coisa que a professora Cristina falou no início da apresentação da mesa. Tudo está na palavra da ficção, inclusive o retrato de uma época. E eu querendo entender qual era a motivação do Machado de Assis para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu entrei dentro da correspondência pessoal dele e para fazer essa análise e todos os seus percalços, né? E eu escolhi como base para análise o cotidiano comunicacional, porque o cotidiano comunicacional ele revela uma esfera de existência. Então, o meu trabalho utiliza o cotidiano comunicacional dentro da correspondência do Machado de Assis como uma categoria analítica. Então, com o intuito de observar as características do século XIX no Brasil que estão presentes na obra do autor e na correspondência pessoal dele. Então, entender o que tem ali na correspondência que representa, de alguma forma, essa literatura dele, levando em consideração que o Machado de Assis ele é o precursor do realismo no Brasil. Então, ele é o primeiro autor realista do Brasil, através da narrativa Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma narrativa um tanto diferente de outras literaturas realistas, porque começa com um defunto autor contando a história dele dentro da aristocracia brasileira, mas a história de como da mediocridade dele dentro dessa sociedade, né? Bom, e para dar a base a essa categoria analítica, eu falo um pouco sobre a verossimilhança que proporciona a literatura e o jornalismo, porque o Machado de Assis começou a carreira dele como tipógrafo aprendiz e continuou no jornalismo. E também eu fiz uma reconstrução de alguns aspectos históricos sociais que retratavam o dia a dia do Brasil, principalmente a influência da esfera pública na esfera privada. Por que isso? Porque quando a monarquia veio para o Brasil, eles tiveram que remodernizar o Brasil, não o Brasil por completo, mas principalmente o Rio de Janeiro, onde o Machado de Assis vivia e onde a monarquia resolveu residir. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro foi totalmente modernizado, principalmente o centro, para virar como se fosse um retrato de Paris. E todas as pessoas que estavam no centro, elas foram desalocadas e elas correram para o morro. Hoje em dia, esses morros são vistos como favelas. Então, todo esse impacto da monarquia dentro do Brasil está no contexto do Machado de Assis, está dentro das obras dele, está na correspondência dele, que mostra essa influência do público no privado. A hipótese do artigo é que o cotidiano comunicacional do autor influenciou a obra dele e também sua vida particular. A vida pública tinha forte repercussão em sua vida pessoal e, consequentemente, em sua correspondência. O Machado de Assis, além de ser jornalista, escritor, etc., ele era um homem negro inserido dentro dessa aristocracia que conseguiu ascender. Até hoje não se sabe como ele conseguiu fazer isso, talvez por apadrinhamentos ou pelo fato de ele ser autodidata, mas ele era uma figura de um outsider dentro dessa aristocracia que já estava bem formada, então ele tinha a perspectiva da questão social, da onde ele veio, ele também tinha a perspectiva de um aristocrata,
porque ele conseguia estar nesse meio de uma forma muito, entre aspas, natural, né? Bom, são 61 cartas desse período, mas eu escolhi apenas 4 para apresentar hoje, e elas são do Antônio Joaquim Macedo, Capistrano de Abreu, uma carta aberta do próprio Machado de Assis, do terceiro prólogo da edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Miguel de Novaes, que é um português de Porto, que é cunhado do Machado de Assis, inclusive, hoje em dia é o objeto dos meus estudos na Universidade de Coimbra. Então, o que a gente encontra nessas cartas é o teor político-social vinculado ao realismo, a realidade histórica social do século XIX, as consequências físicas, mentais e da sociabilização do século XIX, a aceleração do tempo. Por que a aceleração do tempo? Porque Portugal acabou trazendo para o Brasil esse aceleramento do tempo, esse contato com a Europa, que já estava acontecendo várias revoluções industriais. Então, o Brasil, que já era uma colônia, já não era uma colônia, mas tinha ainda aspectos muito fortes de colônia, de repente se viu obrigado a acelerar também e entender os costumes de Portugal e trazer para o seu dia a dia. Inclusive, eu acho que essa época do século XIX tinha um intercâmbio muito profundo da aristocracia brasileira com Portugal. E, inclusive, até nas linguagens, se você for ver as cartas. Bom, levando isso em consideração, eu vou para a análise das cartas. Essas cartas, eu escolhi elas principalmente porque elas se relacionam com Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira carta, eu vou comentar apenas um trecho, é de Capistrano de Abreu, um colega de Machado de Assis, historiador da época. Ele leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e fala que percebeu que tinha uma intenção latente dentro de Memórias Póstumas, mas ele não conseguiu compreender ela de verdade. Já o outro amigo dele, o Antônio Joaquim de Macedo, parabenizou o autor os triunfos literários e comparou o livro a Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett. Então, se você for pegar também um monte dessas cartas, você percebe que não teve um entendimento real do que o Machado de Assis queria passar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e até hoje, se você para perceber, existem estudos que ainda falam a respeito disso, de como o Brás Cubas representa a sociedade inteira dentro da sua obra, né? A sociedade que, entre aspas, está corrompida. Bom, aí eu vou para o prólogo do autor. O Machado de Assis, na terceira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele corrigiu algumas partes do livro e colocou essa explicativa do que seria a obra, né? E aí eu vou ler para vocês. A primeira edição dessas Memórias de Brás Cubas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira nos anos de 1880. Postos mais tarde em livro, corrigi o texto em vários lugares. Agora tive de rever pela terceira edição e emendei ainda algumas que suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Assim composta, sai novamente à luz esta obra que alguma benevolência parece ter encontrado no público. Capistrano de Abreu, noticiado a publicação do livro, perguntou: as Memórias Póstumas são um romance? Macedo Soares, em cartas que escreveu por este tempo, recordava amigamente as viagens da minha terra. O primeiro respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e virá no prólogo dele adiante. Sim e não, que é um romance para um e para outros não. E aí o Machado de Assis continua se referindo ao prólogo do defunto autor, né, o Brás Cubas. Assim explica o finado. Trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maestre, e não sei, ele se meteu algumas rabugens de pessimismo. Toda essa gente viajou. Xavier de Maestre na roda do quarto, Garrett na terra dele, e Sterne na terra do outro. Brás Cubas se pode dizer que viajou na roda da vida. O que faz o meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama de rabugem de pessimismo. Esse rabugem de pessimismo está muito ligado à forma que o Brás Cubas narrava, mas eu também penso que é uma forma que como Machado de Assis via aquela sociedade. Claro que não necessariamente Machado de Assis era uma pessoa triste, mas ele teve uma vida complicada, com algumas doenças, etc. E aí, levando em consideração esse prólogo, eu gostaria de chamar a atenção ao que o autor Hélio Seixas, que é um grande estudioso de Machado de Assis aqui no Brasil, fala a respeito de Memórias Póstumas de Brás Cubas. De fato, quem estava na época não entendeu o que o Machado de Assis queria passar com Memórias Póstumas.
e devido à mudança abrupta que ele teve de Yaya Garcia, o último romance dele da época do romantismo, para Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não vou ficar aqui falando de todos os pormenores que o Hélio Seixas fala a respeito dessa questão do não entendimento, mas ocorreu esse não entendimento, e isso está marcado dentro da correspondência de Machado de Assis na questão, nas cartas enviadas por Miguel de Novaes. Miguel de Novaes era um dos poucos interlocutores que Machado de Assis se desfazia de suas reservas, comunicando seus projetos literários, o que não fazia para outros amigos íntimos. Existem 5 tomos das correspondências do Machado de Assis, uma pesquisa feita pela Academia Brasileira de Letras, e não existem achadas em nenhum lugar até agora as cartas que Machado de Assis enviou para o Miguel de Novaes, só que o Miguel de Novaes enviou para o Machado. Mas o Miguel de Novaes, de fato, em todas as cartas dele, mostra algo diferente das outras cartas dos amigos, que parecem umas coisas, algo mais de fachada. O Miguel de Novaes, ele fala sobre todos os romances do Machado de Assis, ele tenta consolar o cunhado quando ele percebe que o cunhado não ficou chateado, triste, afetado com a questão da má recepção da obra. Então ele fala o seguinte nesse trecho: parece-me não ter razão para desanimar, e é bom que continue a escrever sempre. O que importa é que a maioria do público não lhe compreende o seu último livro. Há livros que são para todos e outros que são para alguns. O seu livro está no segundo caso, e eu sei que foi muito apreciado por quem compreendeu. Não são, amigo, sabe bem, os livros com mais voga que têm mais mérito. Levando isso em consideração, eu vou finalizar a minha apresentação, porque essa carta mostra o que Machado de Assis ficou afetado com a má repercussão da obra, afirmando aquilo que eu disse, trazendo a questão da vida pública afetando a vida pessoal do Machado. E é algo que permeia todos os livros do Machado de Assis. Se você for ver Dom Casmurro, por exemplo, o Bentinho, ele manda a esposa dele para a Suíça no final do livro, porque ele acha que ele foi traído porque ela era uma mulher diferente das mulheres da época que faziam jogos de salão. Brás Cubas é a mesma coisa. Brás Cubas, ele pautou a vida dele em um código social e foi extremamente infeliz. E disse que teve um saldo positivo na vida dele porque ele não deixou herdeiros para continuar a mediocridade da vida dele. Então, por mais que seja uma análise de um autor que está fazendo personagens brancos aristocratas, isso é a observação de um autor negro falando de personagens brancos aristocráticos a respeito ao redor dele. Machado de Assis era um autor abolicionista e falou sobre a abolição em várias crônicas sem nome, críticas, etc. Mas ele também não estava fora da questão da vida pública afetar a vida privada dele. Quem tiver mais perguntas, eu depois respondo. Desculpa ter sido tão rápido. Mariana, muito obrigada pela sua intervenção e por nos ter trazido algo, através das cartas íntimas de Machado de Assis, alguma luz sobre as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é realmente um texto especial, um texto muito, muito particular, e trouxe-nos também uma questão que é muito importante, que é a da recepção das obras na sua época, na época em que são escritas, na época em que são lidas, e nem sempre compreendidas. Eu penso num escritor francês do século XIX, Stendhal, que toda a gente conhece, e que dizia que as obras dele eram escritas para os happy few, para aquele pequeno grupo capaz de entender para além daquilo enfim, para além da própria época, não é? Que tinham um olhar mais lúcido na própria época. Muito obrigada, mais uma vez também, parabéns pela investigação. E vamos para a última intervenção, a intervenção da Valéria Pereira da Silva, Cristina Pereira da Silva, da Universidade Federal de Goiás. Vamos continuar na área da literatura e vai-nos falar do mar, literatura e geografia, de certa maneira o mar entre Cecília Meireles e Sofia de Mello Breiner Anderson, partilhas espaciais e literárias através de imagens poéticas entre Portugal e Brasil. Valéria, muito obrigada também por ter vindo até nós, a palavra é sua.
Muito obrigada, Cristina. Eu quero começar agradecendo, né, a oportunidade que o Centro de Estudos Ibéricos nos oferece, na pessoa do professor Rui Jacinto e também de toda a organização do evento, né, agradecê-la também por essa bela coordenação. E eu vou fazer, então, a minha apresentação, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, professora de Geografia, da área de Geografia Cultural. E eu vou abrir aqui o meu compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Compartilhar tela. Esse aqui? Isso, clique. Só um minuto que tá... Compartilhar, agora aqui. Tá, aqui, peraí. Ok. Ok. Agora vem. Só um minutinho. Programação de tela, tá. Só um minutinho que eu tô com um problema aqui técnico. Agora vai. Deixa eu ver. Ok. Bora. Acho que dá para ver, né? Bem aí, tá um pouco... Dá? Ok. Dá sim, Valéria. Bom, então, né, esse é o título, O Mar entre Cecília Meirelles e Sofia de Mello Brine Andressen, partilhas espaciais e literárias através de imagens poéticas entre Portugal e o Brasil, né? Essa é uma investigação que ela não está concluída, né? Tem alguns ensaios que foram produzidos a partir da ideia da viagem geográfica e literária, mas que busca compreender a paisagem a partir do encontro, né, entre a poesia de Cecília Meirelles e Sofia de Mello Brine Andressen. Por que essas duas poetas? Porque a primeira impressão que eu tive, né, ao ler a Sofia Andressen, que eu conheci há pouco tempo, em 2015, e comecei a lê-la, e comecei a perceber que tinha algumas semelhanças, né, e depois fui atrás dessa relação, porque eu já estudava a Cecília Meirelles, e percebi que, de fato, elas, apesar de um desencontro biográfico, que se der tempo eu conto depois, né, no final ou na hora do debate, a Sofia foi influenciada pela Cecília. E o primeiro ensaio crítico que ela fez é sobre a obra da Cecília, né? E há uma profunda admiração. E essa relação com o mar, essa paisagem marinha, essa travessia do oceano, né? Tanto a Sofia atravessou o oceano para ir ao Brasil, nos anos 60, como, mais cedo, na década de 30, a Cecília Meirelles, ela veio a Portugal porque se casou com um português, essa vinda ela foi de navio, e depois disso o mar entronizou na Cecília, né? Nunca mais ela abandonou essa paisagem do mar. Então, começando pelo mar como travessia, como viagem, a troca e as influências entre essas duas autoras, como paisagens de sentido que se encontram para entender, né, várias coisas, né? A própria paisagem, o mar, a travessia, essa questão da saudade, essa questão do lugar do outro, existem 1000 possibilidades a serem exploradas. Por hora eu tenho explorado muito o sentido da paisagem nessa abordagem. Toda a relação entre a poética e a paisagem, né? A importância também do olhar estrangeiro, tanto de Sofia como de Cecília, o que elas colheram do outro lado do oceano, né? O que elas guardaram nessa bagagem afetiva e que faz todo sentido para entender isso. Então, o mar foi uma travessia, foi uma paisagem, foi um símbolo, foi um sentimento entronizado por essas duas autoras que têm influências múltiplas. Uma pesquisadora chamada Langrova, que é de Portugal, ela vai dizer que o mar sempre esteve presente
em Sofia, né? O mar Mediterrâneo, as viagens que ela fazia ao Algarve, ou seja, o mar também por ser portuguesa, então um sentido do mar já se elaborava, né, nisso, num livro muito interessante chamado De Homero a Sofia, vai falar dessa relação dela com o Mediterrâneo e o Atlântico também a partir da viagem, do espaço geográfico e a tônica, né, da sensibilidade poética da Cecília, aliás, da Sofia, que também tem muita semelhança com a sensibilidade poética da Cecília Meirelles. Então, no registro poético da sua viagem ao Brasil, a Sofia de Mello Bryan Andresen lança um livro de poesia que tem essa parte, né, dessa viagem ao Brasil, de nome muito emblemático, chamado Geografia, né? Alguns pesquisadores, inclusive, como a Inês Alvim Rangel, né, que fez uma tese na Universidade do Porto, ela vai falar que a poesia da Sofia é uma geografia visual, é um mundo visual produzido pelas palavras, né? Ela contém a mesma imagética da película fotográfica. A Sofia soletra imagens. A Cecília também, a gente poderia fazer essa mesma correspondência, né? E eu diria mais, que é mais do que uma fotografia. Alguns poemas a gente pode comparar a um filme, porque eles têm movimento. Eles têm uma descrição de um cotidiano, é como se filmasse o cotidiano num dia, retratando aquele lugar, aquele local estrangeiro, com todo o encantamento, surpresa que existe nesse local estrangeiro, né? E isso depois se transforma no poema, e que para a gente é um documento cultural muito interessante para poder investigar e entender essas paisagens, né, de uma maneira mais profunda. Esse mar que tanto sintetiza como está entronizado na poética do espaço, né, da viagem ao longo da obra dessas autoras. E a sua presença permanente, né, com todos os seus mundos e vivências, metaforizações, alegorizações, né, tudo aquilo que foi aprendido. Aqui uma foto da Sofia, né, ficou muito marcada essa viagem ao Brasil. Eu não vou ler todo o poema, mas destacar algumas coisas. Esse poema foi lido ontem pelo professor Rui Jacinto na abertura da Adélia, né, da professora Adélia, que é o da Helena Lanari, onde ela fala da língua, né, e onde ela diz que quando no Brasil se diz coqueiro, esse coqueiro fica muito mais vegetal. Né? E o que significa isso? É a percepção da sonoridade da língua, o espaço verdejante. O espaço é sempre muito verdejante na poesia da Sofia de Mello Bryan Andresen, nas suas sutilezas, paisagens com coqueiros, com pássaros, com frutos, com sentidos. Não é uma paisagem da descrição, mas uma paisagem da profundidade do ser. Entre a paisagem vista e lembrada, aí, né, na minha concepção, surge a verdadeira paisagem ontológica na sua inteireza, né? Do ponto de vista do método, eu trabalho muito com a fenomenologia bachelardiana da poética do espaço, para entender a origem dessa espacialidade na consciência, e interpreto essas autoras também por essa via, né, fenomenológica, que está bem sedimentada nos estudos de geografia cultural. Uma paisagem que informa para a gente também, né, essa percepção, gera-se nova na consciência da poeta, em seu imaginário, e ressignifica sentidos do próprio espaço como espaço vivido. Né? Então, é possível a gente adentrar esse espaço vivido, é possível adentrar uma outra leitura das paisagens, onde se adentra qualidades não vistas, né, a priori, descortina horizontes, e esse olhar ele ganha uma outra perspicácia, onde os sentidos se aguçam, ou seja, e esse espaço então se eterniza nas formas da palavra poética, podendo sempre ser ressemantizado, ser retomados, ou seja, né, sempre ser ressignificado. Aqui o poema de Brasília, né, quando ela também, eu já escrevi alguns textos sobre isso. A leitura que a Sofia fez de Brasília, né, isso também é possível ser cojejado com outros autores brasileiros e até pesquisadores, antropólogos. Ela foi muito feliz na essência da significação da cidade, interpretando ela como lógica e lírica, grega e brasileira, né, também no livro Geografia. Brasília nítida como Babilônia, essa coisa de que não era uma cidade, por exemplo,
daquele contemporâneo, era alguma coisa além, né? Para alguns é uma cidade de extraterrestres, para outra, uma cidade que estava lá no passado, uma cidade arquetípica, e ela vai descortinando essas essências, né? Com uma forma de capturar a elegância da paisagem, quando ela diz, esguia como um fuste de palmeira, sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu a sua própria paisagem, né? Então ela vai retratando poeticamente, mas esse retrato também é pleno de sentidos, né? Essa cidade de cimento e vidro, ordenada e clara como um pensamento, fina e delicada como um coqueiro, né? Enfim, são muitas imagens aí que a gente pode aprender. Então, a Sofia era leitora de poetas, e essa leitura, ela era intencional, né? Existem muitos poetas que influenciaram Sofia, Pessoa, Jorge de Sena, João Cabral de Melo Neto, e também Cecília Meirelles, no qual ela declara, inclusive, numa entrevista à Folha de São Paulo, em outras matérias, inúmeras teses que eu fui descobrindo que fazem essa relação, né? Então, por exemplo, até essa revista, eu descobri que ela está em Coimbra, né? Ela está justamente na Biblioteca de Coimbra, onde ela vai demonstrar, né, fazer esse primeiro estudo da obra da Cecília, e ela vai dizer que é impossível, né, exemplificar todas as dualidades que existem na obra da Cecília. E também a questão do mar, ela destaca o mar com os seus contrastes. A objetividade da Cecília Meirelles, né, ela vai dizer para a gente nesse estudo, é a forma real e exata com que ela fala das coisas, as árvores, os seres, as estrelas, o mar, são as coisas em si, né? As coisas em si mesmas, as coisas não são representação, né? Então, é essa ontologia que eu tento capturar também nessa abordagem, né, a partir aí da tônica da poética do espaço. E para Sofia, a Cecília era um poeta, né? Ela usa o termo que a Cecília adotava, poeta no masculino e não poetisa, né, por conta de uma outra valorização, é um poeta objetivo, né, porque ela mostra o mar como um cavalo épico, uma anêmona suave. E quando a gente lê Sofia, isso também pode ser dito para Sofia. O mar também é um cavalo épico, também há muito lirismo, e também há uma questão existencial. Nas duas, esse mar é um mar de existência. Para Cecília, se tornou um mar de existência a partir da viagem, a primeira viagem de navio que ela fez, e ficou muito marcado, onde ela escreveu em torno de 23 crônicas, né, para o jornal, um jornal da época, na época em que o marido também, artista plástico, desenhava as paisagens, ilustrava as paisagens a qual ela escrevia, né? Então, a Sofia vai trazer muito, né, dessa leitura, esses trechos aqui, eu não vou ler tudo, mas está nesse ensaio crítico que ela faz sobre a Cecília, né? Ou seja, o primeiro ensaio que ela fez, ela declara. E aí ela fala, né, que ainda tem poemas da Cecília que ela continuava a saber de cor, né, ou seja, porque foi a Cecília que ensinaste aos homens que havia tempo, ensinava também a medir e a inventarem as horas. Aqui algumas imagens desse diário de bordo da Cecília, que foi publicado aqui no Brasil, né, com as imagens, né, do Fernando Dias Correia. E a gente percebe, assim, nessa autora, uma método, né, na Cecília, por exemplo, isso também vai estar na Sofia, uma metodologia do olhar que é caleidoscópica, que é prismática e que é sensível, né? Ou seja, se o assunto é o mar, essa metáfora da eternidade do mar com paisagem, esse lirismo, as mudanças constantes de movimento dessa paisagem, as cores, isso também muito presente na Sofia, vai ser percebido, né, e é um material muito interessante para pensar essa paisagem vivida, essa paisagem com significado. Então, aqui é um mapinha da primeira viagem, né, da Cecília Meirelles a Portugal, onde ela foi à aldeia, né, do esposo dela, que era Moledo de Penajóia. Fiquei muito curiosa de conhecer essa aldeia, e de onde surgiram, né, poesias muito interessantes que também cartografam de maneira imaginária o lugar,
o cotidiano do lugar. Se der tempo depois, eu leio Madrugada na Aldeia, que é justamente sobre Moledo de Penajóia, que é um dos poemas que eu mais gosto, né, da Cecília. E aí essa coisa das cores do mar, né, das imagens do mar. Tema de viagem, símbolo, registro cronológicos, impressões, né, então fala muito aí desse sentido, né, dessas observações, dessas viagens. E aí, por exemplo, uma coisa que a Cecília falava da poesia dela, e que eu também percebo na Sofia, é essa relação com o detalhe, com o miúdo, né? A Cecília fala, tudo naquele tempo ouvi, senti, cheirei, existe em mim, né, de uma maneira inextinguível, como se fosse um prisma de lustre, né? E ela até lista o que é isso, frutas, chuvas, realejos, vidros de remédio. Então, essa coisa da imagem, do detalhe, a imagem presente, né, nessa literatura. E aí emerge também uma negociação entre a imagem e a memória, né? O que aquilo que é imaginado desses lugares e aquilo que é lembrança, aquilo que é a passagem. E essa negociação também opera nesse vivido. Esse trecho, alguns trechinhos, né, da Sofia de Mello Brine Andressen. É por isso que não caminhas cá fora com o vento, no grande espaço liso da luz branca, nem habitas o centro da exaltação marinha. Eu busquei-me no vento e encontrei-me no mar, e nunca um navio da costa se afastou sem me levar, né? Então, essa constância do mar como existência que vai estar nas duas. E cada uma, né, cruzando o Atlântico, também encontrou coisas do outro lado, que registrou e que guardou, né? Por exemplo, eu não quero interrompê-la, mas o seu tempo está esgotado. Então tá. Então eu vou já fechar aqui, já vou na conclusão, tá? Tá. Já vou nas minhas considerações finais. Porque o essencial também é isso, né? Então, essas escritoras tiveram esse olhar, né, que nós podemos compreender como geográfico, as paisagens, os lugares, a questão da cultura também, que elas capturam nessas viagens e registram impressões que são das pessoas, que são das formas de vida, exploração do mundo como viajantes observadoras, argutas, sensíveis, né, fotografias de palavras, versos, enfim, que são registros preciosos e que nos permite colher aí o feixe de sentidos do espaço, desse espaço geográfico, né, aí a partir da literatura. E traz a perspectiva de encontrar novas coisas entre o encanto e a descoberta. Eu agradeço muito. Muito obrigada, eu é que agradeço, nós todos agradecemos e eu tenho pena de ter cortado a sua palavra e a voz da poesia da Cecília e da Sofia, que são magníficas, são vozes que nos trazem, como disse, a sonoridade da língua de uma forma muito vibrante, uma como outra. Para quem não conhece ou não costuma ler estas poetas, aconselho também, como a Valéria, a sua leitura. Chegamos ao fim do nosso painel, estamos com quase 20 minutos de atraso em relação à hora prevista ao horário, enfim, que nos foi concedido. Mais depressa não podia ter sido, porque era impossível dar menos de um quarto de hora a cada um de vós, pelo menos um quarto de hora, e eu agradeço terem feito um esforço muito grande para respeitar o tempo. Às 17h30, portanto há 3 minutos atrás já, que começou um novo painel, que alguns de vós talvez, ou quem está a assistir, pode querer assistir, pode querer também participar. Eu vou abrir um curtíssimo espaço de debate, digamos 3 minutos, apenas para que não se diga que não vos dei essa oportunidade e que ninguém pôde usar da palavra. Valéria, pode apagar o seu compartilhamento? Isso, bem, muito obrigada. E, portanto, 3 minutos é horrível, isto o papel do coordenador destes painéis não é simpático, não é, mas é assim, vocês eram muitas comunicações, 6 pessoas a falar numa hora e meia, de facto não podia ter sido mais rápido. Se alguém quiser fazer alguma intervenção ou colocar no bate-papo alguma questão que depois vocês respondam, vamos dar 2, 3 minutos para que isso aconteça, está bem?
Alguém vai se pronunciar? Parece que não. Parece que não. A gente compartilhou algumas coisas no chat já ao longo da manhã, então agradeço. Quero chamar a atenção, aproveitar que eu estou atravessando aqui os 3 minutos, eu compartilhei um link para um vídeo no YouTube com um poema de uma jovem estudante tuxá, que está em português, muito embora o título esteja em Dzubukwa, então se vocês tiverem interesse de ver esse processo de revitalização que está passando por poesia, está passando por literatura, pela escola e pela revitalização linguística, eu acho que é bastante interessante ver como que os povos indígenas têm se articulado aqui no Brasil recentemente, interrelacionando todos esses temas que foram colocados aqui hoje. Novamente eu agradeço, viu? Obrigada, Leandro. Eu também agradeço a vossa participação. Desejo a todos que continuem as vossas pesquisas com o mesmo entusiasmo e com a mesma qualidade que demonstraram hoje nas vossas apresentações. Espero que para o ano poder estar aqui convosco para o novo curso de verão do SEI. Se entretanto vierem a Portugal, tenho muito gosto em vos receber na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu também tenho as vossas referências e vocês têm o meu e-mail. Muito obrigada a todos e bom resto de curso de verão, ainda bom resto de curso para todos aqueles que ainda vão continuar a assistir às intervenções. Muito obrigada a todos e o bom resto de